pequeno, relativamente pequeno. Nós temos o tamanho de Mato Grosso do Sul, um pouquinho, eu acho Maranhão, Maranhão pode ser, um pouquinho maior que Pernambuco. Mais 82 milhões de habitantes, duas vezes o estado de São Paulo. E porque não temos recursos naturais, nós tivemos para sobreviver e hoje sobrevivemos bem, nós concentramos na educação, pesquisa, tecnologia, porque isso é a única coisa que temos. Não temos soja, não temos espaço para produzir carne, ou minério, ferro, ouro, petróleo, não temos nada disso. E por isso, e também Europa, muito diferente da América do Sul, América Latina. Você conhece a história e nós precisaríamos duas guerras mundiais para realizar que nossos vizinhos são nossos vizinhos e não nossos inimigos naturais. Hoje, felizmente, na Europa temos uma cooperação que eu tenho que admitir, claro, nós somos máquinas, nós somos alemães, mas também eu sinto como europeu. E isso é uma coisa que provavelmente brasileiros não podem entender, porque aqui você tem um continente que é seu país, e Recife em particular é tão longe da Argentina, Bolívia ou Venezuela, e por isso não havia necessidade de cooperar, coordenar com os vizinhos. Mas eu creio um desenvolvimento muito bom, que agora que o Brasil finalmente acordou, e o Brasil cresce, o Brasil ganha importância, hoje é a sexta economia mundial, com potencial, com uma população grande. Tem alguns lados que precisam a melhoração, a burocracia, a política, mas eu não vou falar disso. Mas o Brasil hoje também o Nordeste tem mais interesse no mundo fora. E eu estou aqui 3 anos e meio, e quando eu cheguei, eu encontrei Recife, o todo o Nordeste, foi bastante. Não existia um mundo fora, mas não precisou, porque aqui tem tudo que precisa, e o mundo fora tem conflitos, tem Palestina, tem China, tem terremotos, tsunamis, guerras, terroristas, e o Brasil foi uma ilha dos gente feliz, tem carnaval de praia, etc. Mas agora, com esse desenvolvimento econômico, em particular aqui no Recife, Pernambuco, Nordeste, existe a necessidade. Por exemplo, você conhece Suape, fantástico, cresce como louco, mas uma coisa como Suape não pode realizar sem cooperar com outros países, porque precisa máquinas e aparatos super complicados, que outros, na Alemanha, por exemplo, mas outros também já têm, e seria para o Brasil desenvolver mesmo, seria de reinventar a roda no Brasil, que é louco, né? Porque precisa muito tempo, não tem sentido. Em conexão com essa cooperação crescendo econômico, também o científico, porque vocês têm muita experiência, você tem muitas datas, resultados da pesquisa que os alemães podemos usar. Outra vez nós temos que fazer a mesma pesquisa e não faz sentido. E você também pode profitar das suas colegas na DLR, na Alemanha. E eu creio, e já falamos sobre nossa tempo na faculdade, eu também passei tempo em Hamburg, Alemanha, mas eu sou economista, por isso tenho muita fascinação por isso, mas pouco conhecimento. E nesse tempo havia intercâmbio, cooperação, mas com o liceu. E falava, eu já realizei, eu estudei em Hamburg há 30 anos, exatamente. Significa que vocês ainda não existiam.
E isso também cresce, e hoje é muito mais comum de estudar outros países, um ano ou todo, ou estudar em alguns países, efeito idiomas. Falar alguns idiomas abre a porta. E eu tenho, agora eu vou casar em breve com uma brasileira, claro, que tem dois brasileiros adoráveis. E agora a mãe explicou que o próximo ano nós vamos sair para outro país, isso é minha vida, meu trabalho, não tenho nenhuma ideia para onde. E as meninas, amigos, etc. Claro. E eu expliquei para eles que a grande vantagem de ver outros lugares do mundo, por ser a Alemanha, nós esperamos que será a Alemanha, mas por ser qualquer lugar do mundo, e você vai, você aprende novos idiomas, com isso, cada idioma que você aprende abre um tesouro da literatura, da filosofia, da ciência que você pode consumir original e não dublado, que é totalmente diferente. E você vai e você observa e depois você pode decidir. Você pode decidir isso é fantástico, gosto de ficar. Ou você diz, né, Recife é o melhor lugar do mundo e você volta, mas você pode julgar. Mas ficar aqui, você não pode comparar. E creio que isso é a maior vantagem dessa cooperação internacional, ir para outros lugares, ver como outros fazem. Eu vivi em 7 países diferentes. As solicitações, as exigências, que a gente conseguiu iniciar essa parceria, que graças a Deus ela tem se mantido até de forma informal, mas nós vamos agora, creio que final desse semestre, com o senhor cônsul, nós vamos estar iniciando um novo projeto oficialmente com o governo alemão, com o DLR. Será um projeto... Eles estavam para vir agora em março, mas foi adiado em virtude de que eles vão trazer toda a papelada, toda a oficialização desse projeto. Vai ser um projeto de 3 anos que nós vamos ter, com a instalação de um novo sistema que nós vamos mostrar agora aí para todos vocês. Então vou pedir a Marco Aurélio. A gente fez preparamos o seu curso, uma apresentação até de certa forma concisa, para não se delongar tanto, mas de forma objetiva. Marco Aurélio preparou, a gente supervisionou a contribuição do grupo todo aqui, o pessoal contribuiu com a atividade de cada um. Mas antes eu queria falar um pouco, né, sobre o grupo. Nós estamos com um grupo realmente eclético. Temos aqui engenheiros, temos aqui estagiários, alunos, né? Temos engenheiro agrícola ambiental, temos tecnólogo em gestão ambiental, temos engenheiro florestal, temos engenheiro agrônomo, tá? Temos alguns professores que não estão aqui, devem as suas atividades, mas professor Vicente de Paula, professora Verônica Sarmento, Ronaldo Faustino, professor Geber Moura também. Então temos um grupo que contribui direta e indiretamente com o nosso laboratório. Um laboratório que ao longo desses anos tem desenvolvido diversas atividades, e essas que de forma concisa a gente vai mostrar a partir de agora. Eu pediria, pode apagar a luz, eu acho que é melhor. Bem, essa apresentação multimídia que nós desenvolvemos aqui, foi gravada num CD multimídia, e eu estou deixando com o nosso amigo Martin. Dankeschön. Estudante. Obrigado. A professora, o professor e a imprensa. Aqui. Pronto. Bem, né, é um CD multimídia, auto-run, né, você coloca lá no seu leitorzinho e ele vai aparecer isso aqui automaticamente. Se não aparecer, você vai lá no auto-run e ele roda o programa, certo? Então, deixa eu ver se o
A gente não pode voltar a trocar não, se não corre. Oi? Se o programa não corre, a gente não pode voltar a trocar não. Mas isso aí é full granted. Force Proof dos Destination. Esse aqui é esse aqui é o slogan da Audi, né? Por sinal, as marcas, né? Todo mundo está aprendendo alemão. Volkswagen das Autos, né? Audi Vorsprung durch Technik. Gostei. Bem, nesse conteúdo que coletamos aqui, procuramos dar uma geral no que os projetos, no que é feito aqui, no histórico do nosso laboratório, e começamos falando primeiramente no Chelsea. Bem, como o Hernani falou, eu não vou ler assim rapidamente, porque depois vocês vão poder ler nos seus computadores. Bem, que o laboratório começou uns primeiros trabalhos no início de 95, com esse projeto de pesquisa intitulado Utilização de Sensoriamento Remoto na Análise de Meio Físico, visando a avaliação ambiental de áreas costeiras, né? E não existia em Pernambuco, acho que no Nordeste, uma coisa como essa. A gente tem o poderio de capturar uma imagem, né, de um satélite passando lá em cima, um satélite americano, para a gente fazer estudos. Tudo era buscado lá fora, comprado, e tudo isso caro, né? Então, aqui está mostrando uma das primeiras imagens capturadas por nossa antena. Atualmente estamos com duas antenas. Uma aqui em cima, que vocês vão ver no próximo slide, e essa nosso novo projeto com o DLR do METOP, que é essa antena que está ali embaixo, vocês passaram, e está em fase de implementação. Nossa área de atuação do laboratório, bem, muita gente chega para mim, para a Hernani, para os meninos, e vocês estão utilizando essas imagens para quê? Então, com a captura dessas imagens não só você tem uma visualização colorida, uma foto, a imagem da América do Sul. Essa imagem você pode filtrar dados e com esses dados utilizar para na área de agronomia, engenharia de pesca, onde é importante a temperatura do mar, e dependendo dos sensores do satélite, você tem uma vasta gama de utilidades para essas imagens. Isso é o que? Vegetação? Esse verde é o que a gente chama de... Essa imagem aqui é uma composição colorida, tá? E a partir dessa imagem a gente gera esses produtos. Aqui eu tenho temperatura da superfície do solo e aqui temperatura da superfície do mar. Como ele falou, aplicado em engenharia de pesca. A imagem bruta, ela vem preto e branco, e através de filtros, né, nós vamos obtendo a extração de dados. Então aqui você tem a temperatura do solo e aqui a temperatura da superfície do oceano. Ok? Desculpa, demora para vocês conseguirem esse resultado? Bem, passar os filtros e toda a técnica? Não, permita, irmão. Não, a princípio não. A gente tem algoritmos prontos já. Então, se você pega a imagem, pega os parâmetros daquela imagem, joga no algoritmo e ele calcula, ou seja... O algoritmo seria através do software, que é programado com plugins. Cada plugin desse, que são partes do programa, é calculado cada um desses índices. Ok? Sim. Então eu falo aqui no área de atuação do nosso laboratório, tratamento digital de imagens,
e de fotografias aéreas, diagnóstico ambiental, monitoramento de queimadas, que isso é importante, acompanhamento de atividade fotossintética, previsão meteorológica detalhada, zoneamento agroclimático, estudos de comportamento técnico de paisagem, de mapeamento de secas e inundações, monitoramento ambiental, florestal de recursos hídricos, estudo de áreas degradáveis e levantamento das variáveis físicas da água do mar. Aqui, projetos. Bem, eu fiz um pequeno vídeo aqui que ilustra, vamos dizer que as nossas dependências técnicas na nossa estrutura, né? Ele está com som, mas nós não temos as caixinhas aqui, mas ele ilustra para vocês verem o potencial de hardware e mostra também a nossa antena aqui em cima, que é quase impossível de vê-la, porque ela é bem menor do que essa que está lá embaixo, né? Vou dar só uma adiantada aqui. Essa aqui é a sala onde nós estamos. Aqui você vê o processo de captura da imagem, né? A gente vai ver depois melhor, eu vou através do software. A nossa base aqui na América do Sul, e o satélite aqui cruzando a América do Sul. Adiantando aqui, vocês vão ver esse software já já. Aqui nós temos um satélite, o NOAA 18, em cima cruzando a África, que é esse satélite, o da série da NASA, e aqui a nossa antena aqui em cima. Esses satélites da série NOAA, o 18 e 17, que ainda estão funcionando, eles entram na América do Sul através ali do Rio Grande do Sul, e a gente tem uma área de captura que vai até a Guiana Francesa, se eu não estou errado, né, Hernando? E esse tempo que leva da antena fazer esse azimuth, esse ângulo, leva mais ou menos 16 minutos. Você vê que quando o satélite entra lá, o computador dispara e ele vai scanning the satellite. Marco, me permita. É importante frisar, senhor Touso, que essa estação que nós temos aqui, implantada juntamente com o DLR, foi a primeira estação de aquisição de imagens em tempo real. Ou seja, no estado de Pernambuco, essa é a primeira estação em que o satélite, ao orbitar o nosso continente, o nosso litoral brasileiro, ele capta a imagem em tempo real. Ou seja, você não vai em um site de alguma outra instituição pegar a imagem. Nós captamos a imagem bruta, né? E essa é uma coisa que a Universidade Federal Rural de Pernambuco tem muito prazer. E o satélite de onde? É satélite NOAA, é um satélite norte-americano que é utilizado desde a década de 60. Então ele tem um programa, né? Claro. Já tem o 19º satélite. E como funciona? Você e a DLR aluga? Não, é o seguinte, nós temos a permissão do governo norte-americano de captar. Nós obtivemos isso juntamente com o DLR. Então a gente coloca, a nossa antena está numa frequência justamente de captar essas imagens, e a gente tem esse direito de captar essas imagens. E o satélite fez outras cargas ou conexão de data também, provavelmente no mesmo tempo. Como assim? Se existem outras estações? Estou pensando uma empresa americana, o governo dos Estados Unidos. Sim. Ele lançou o satélite para fazer
para fazer monitoramento ambiental, obter dados de meteorologia. Tem acordo, contrato tem essa que licença. você pode tirar as dados internos. Porque é muito caro de lançar um satélite. O custo é muito elevado. Não só lançar, mas para manter. Isso. É nenhuma organização individual, ou tem pouca organização individual que tem tanto dinheiro. Porque no nosso caso, a área de atuação da nossa antena é essa região da América do Sul. Nos Estados Unidos, eles capturam a área como o satélite está girando. Cada estação na Europa consegue a imagem de determinada área, né? Então aqui uma série de imagens que eu fiz um slideshow, depois vocês dão uma olhada no CD. Aqui uma grande frente fria entrando no continente, no sul do Brasil. O NOAA foi lançado principalmente para a previsão de tempo. Dados meteorológicos, clima, tempo. E agora foi estendido, né, para coletar outros dados também. Exato. Que é partir. Esse aqui é através do soft. Hoje nós estamos capazes, além de ter dados meteorológicos, também tem outras informações. É através do soft ou já foi projetado o satélite na época? Nos sensores do satélite existe sensor infravermelho, ozônio, temperatura do mar. Então, cada satélite mais moderno está tendo mais sensores. Mas no início do programa, com certeza não. O objetivo específico foi somente dados de clima, de tempo. Mas com o passar dos anos e o desenvolvimento de tecnologias, então se observou que essas imagens, esses dados, poderiam ser também aplicados a outras áreas de conhecimento, né? Previsão de safra agrícola, desertificação, como a gente viu, temperatura do solo, temperatura da superfície do mar. Eu rapidamente falei com o João ontem, justamente sobre agora o que eu mencionei, os dados do tsunami, né, e catástrofes, né, e poderia também ser usado, se Deus quiser, aqui no Brasil nunca vai ter uma catástrofe, nós estamos num paraíso, como o Thomas falou, que realmente nem tem terremoto, não tem catástrofe, não tem enchente, mas poderia também ser seletar dados para prever tsunamis, por exemplo. Um dos sensores desse novo projeto do METOP, esse satélite novo que a gente está com a antena aí, um desses sensores é exatamente para isso. Entendeu? Eu vou chegar lá. Vou terminar aqui a parte do NOAA e vou falar aqui. Bem, a gente já falou do NOAA da NASA. E eu vou mostrar aqui no slideshow do novo projeto dessa antena do METOP. Antes disso, vocês vão encontrar aqui 2 links de PDF que mostram todo o histórico do projeto da Universidade Federal Rural de Pernambuco, através do Geocere, com um DLE. Você clica aqui, ele abre o PDF, onde eu escaneei e fiz tudo o histórico, e você tem todo o histórico desde a primeira imagem, de como foi feito a operação. Vocês depois podem dar uma olhada lá depois. Temos informações de cooperação com universidades da Alemanha, pesquisas com a Mata Atlântica. Escreve em português, tempo. Instituto Nacional de INPE, do INPE. A Secretaria de Meio Ambiente do Estado de Pernambuco.
departamento de pesca, na área de oceanografia pesqueira. E aqui temos uma cópia do todo o andamento burocrático do projeto entre o FRPE e o DLR e através do Ministério da Cultura e Desportos na época dos investimentos. E aqui temos um Minute of Meeting, que foi uma reunião com Klaus Heiniger, na época do DLR, onde vocês vão ter um release sobre a implantação e desde os inícios técnicos, os problemas, a montagem em si da antena, essa antena do NOAA. Aqui vocês encontram tudo isso, a assinatura aqui do Head of Project do DLR. Bem, e uma carta do nosso reitor também enfatizando a importância do projeto. Okay? Logo depois, não consigo ver mais aqui do que lá. Bem, falando agora do nosso novo projeto do METOP. Instalamos a antena, foi uma ideia nova para a gente, sugerida por Marcelo Moraes da Alemanha, do DLR, e ele chegou com a ideia, vamos montar uma antena para capturar imagens do METOP, que é um satélite com muito mais recursos, e fomos atrás, e depois de muito corre-corre, muita burocracia e tal, tá aí a antena montada. Eu fiz um pequeno slideshow mostrando todo o processo, desde a ideia, que foi feita nessa parte de computação gráfica. Eu disse, dá pra gente fazer ali. Fomos lá embaixo, passamos lá medimos o ângulo, vimos que não tinha nada na frente, o satélite estava livre. Começamos a fazer a base, tivemos uma ajuda da reitoria, uma grande ajuda do pessoal do suporte técnico da universidade. O Marcelo Moraes teve a boa vontade de, numa dessas vindas ao Brasil, porque ele tem família aqui, de inspecionar a obra conosco, e compramos a antena, reunimos os alunos e começamos a parafusar. E foi parafuso, viu, Marcos? Foi muito parafuso. Quantos parafusos a antena tem? Eu acho que teve gente que saiu com a mão doída. Tá vendo? E o problema era que era de fibra, e a fibra de vidro, o furo, você tinha que reabrir um pouco. Então a gente ia no martelo e depois parafusava, ia no martelo e depois parafusava. Mas foi uma experiência maravilhosa para os alunos que adoraram o dia, né? Então montamos a antena no local, estamos nessa segunda fase de maio agora, talvez maio, né? Com a vinda do pessoal do DLR, finalizando toda a parte de hardware and software and training, treinamento. E
E o que é o METOP? Na verdade, essa antena ela vai ficar direcionada, ela não tem motorização, movimento. Ela vai ficar direcionada para um satélite chamado NSS 806, que fica quase acima da Guiana Francesa. Esse como disse, estacionário. Geoestacionário. Estacionário. E através desse satélite, numa das bandas de transmissão dele, chega até nós os dados do METOP. Certo? Nosso chefe aí com a... momento do satélite que orbitando. Ele envia dados para os satélites estacionários. Por quê? Porque o estacionário é muito distante, de 35, 38 mil quilômetros. Esse é 35 mil quilômetros. Isso. Depois, na outra sala, a gente vai ter uma visão tridimensional da... Com isso você não tem fotos. Exatamente. Bem, aqui a gente vê numa visão bidimensional a posição dos satélites em tempo real. Aqui nós temos logo nessa bolinha amarela aqui o NSS 806, que é o nosso satélite de retransmissão de dados do METOP. O nosso colega METOP, ele está exatamente aqui. E você está vendo que ele está Um ângulo descendente aqui. Passa pelo continente sul-americano. Sabe que é ao vivo agora? Agora. Está em tempo real. Agora. Então, esses dados vão ser transmitidos para a EUMETSAT, que é a detentora das imagens, são transmitidas para o NSS 806, que numa banda, através de um software, um locker, nós recolhemos as imagens aqui. Os outros satélites que da série NOAA, da nossa antena menor, eles estão, o 17 está aqui e o NOAA 18 está aqui. Aqui é o Sol nesse momento e a Lua nesse momento. E a elevação do METOP, ele está a 828 quilômetros. Já o nosso amigo no 18, 864. Ok? Então tudo isso aqui, esse é um dos softwares que nós utilizamos para controlar a antena de captura do NOAA, imagem do NOAA. Sim. Senhor Consul, uma coisa interessante, professor Gilberto, professora Laércia, por que o METOP? Né? Porque a sugestão do DLR de implementar mais um sistema METOP. Bem, o programa NOAA, os satélites NOAA, tem basicamente 5 sensores. Desses 5 sensores, nós captamos os dados de um, que é o sensor AVHRR, que é um sensor de alta resolução. Bem, esses sensores captam imagens, o sensor AVHRR capta imagens basicamente a cada 6 horas. São 4 imagens diárias. Então, por dia eles captam 4 imagens. O METOP, dentro do seu conjunto de sensores, também tem um sensor AVHRR, que vai passar sobre a nossa região exatamente nesse intervalo de passagem do NOAA. Então, exemplo, o NOAA capta uma imagem agora 10 horas da manhã, então vai ter outro lá para as 15 horas.
Então, entre 10 e 15 horas, está passando um sensor, está passando um metófono que tem um sensor ABHRR e vai captar também uma imagem ABHRR. Ou seja, nós passamos a ter mais dados diários. Ou seja, a gente vai pular para pelo menos 6 a 8 imagens do sensor ABHRR. Que é esse sensor que Marco mostrou, que a gente gera imagem de temperatura do solo, temperatura da superfície do mar, faz previsão de safra agrícola, monitoramento de cobertura vegetal, fazemos estudos de desertificação. Então, tesouro dentro da Universidade Rural. Me lembro, semana passada teve um lançamento da Prefeitura de Recife sobre geoprocessamento. Me lembrei porque eu vi a palavra geoprocessamento e não me lembro agora qual mapa temático foi que eles lançaram. Eu acho que não foi, alguém sabe, foi sexta-feira passada, se não me engano. Da Prefeitura foi no gabinete de João do atual prefeito. Não me lembro mais. Alguma coisa, você se lembra, Gilberto, do projeto da Prefeitura? Poderia ser interessante fazer um link. Na sexta-feira que vem agora vai ter a assinatura do GQA. Eu vou falar com o secretário de Ciência e Tecnologia, Bertotti, né? E destacando que nós temos aqui uma jazira que tem que ser explorada no meu ver. Eu não quero mais arrumar mais trabalho, mas eu adoro essa sinergia. Eu acho que só juntos, em network, em rede, né, a gente pode trabalhar forte, né? E cada vez mais forte o que o conselheiro falou, valorização principalmente. Nós somos o Consulado Geral da Alemanha para o Nordeste, nós queremos aproximar o Nordeste e a Alemanha na área de ciência e tecnologia no mais diversificado possível. Então eu acho, eu vou dar um toque para o Bertotti, que nós temos aqui o professor Hernandes e a sua equipe, podendo também atender demandas. Hernandes, você queria falar mais um pouco sobre o metal? Isso da questão aí. Outra coisa que a importância e a sugestão de ser um metófono é um satélite europeu, onde a comunidade europeia participa, com vários sensores, mas também com sensores norte-americanos. São em média 11 sensores. E eles têm que aumentar essa quantidade de dados diários, para que as previsões, tanto de clima como de tempo, as previsões de cenários futuros, trazendo uma precaução em relação a desastres naturais, possam ser mais precisas. Entendo corretamente. Caso que você tem 2 satélites gerando dados de uma mesma área. Continuosamente. Exatamente. Né? Eu vou mostrar aqui os sensores. Aí a gente pode fazer assim, vamos passar isso de certa forma rápida, porque é muito técnica, mas a gente vai mostrar o objetivo, né? E a maioria desses sensores, eles vão trazer informações, basicamente de quê? Temperatura, pressão, umidade, gases do efeito estufa, que são parâmetros importantes hoje para você estudar mudanças climáticas, para você precipitação, né? Então eles permitem, vamos dar, como aqui, o ANSU 1, o ANSU 2, perfil de temperatura e umidade atmosférica. E é interessante que todas essas informações elas vão estar georreferenciadas, elas vão estar localizadas no espaço. Então, num perfil de 10 quilômetros, a cada quilômetro eu posso dizer quanto está a temperatura, quanto está a pressão e quanto eu tenho de umidade do ar naquele ponto espacial. Então, esse foi um grande avanço realmente tecnológico. Incluindo medição de cobertura de neve, Feuchifaren. Justo, tem um convênio Universidade de Bremen com a UFPE, do Centro de Departamento de Oceanografia, lá que vão precisar desses dados, porque a visita da Merian dessa vez foi com o Ralf Schwambon, o professor Ralf Schwambon, que é o filho do ex-diretor do Serviço Alemão de Intercâmbio Acadêmico. E eles justamente no navio falaram que estão
principalmente pesquisando sobre o efeito, a resposta do efeito estufa, como o oceano responde ao efeito estufa. Tá? É importantíssimo de saber como que está funcionando. Outra coisa que eu achei interessante, aí vai interessar muito a você, Gilberto, ele tem um sensor que é para detectar e informar catástrofe, principalmente no mar. Suponhamos, um navio está afundando. Então ele pode passar a mensagem para esse satélite, e esse satélite já comunica às autoridades que estejam linkadas com ele a respeito de um naufrágio que está acontecendo nas coordenadas tais e tais. Então ele tem um sensor específico para isso. Esse SASAT, Search and Rescue Process. Recebe e processa sinais de emergência de aeronaves, navios em perigo e determina o nome, o tempo e a frequência do sinal. Os dados pré-processados são então introduzidos a esse sistema e a transmissão dos dados é compartilhada com as autoridades competentes. Esse também é de resgate, né? Trabalha. Aí vem os instrumentos europeus. A questão do projeto do efeito estufa que você citou bem, a questão da resposta espectral da radiação infravermelha emitida pela superfície da Terra. Isso também pode ser aplicado na superfície do mar. Por quê? Porque tanto a VHNR como o IAS, eles são sensores que captam a radiação refletida, ou do sol ou da água. Esse aí, ó, mas vejam como, ó, tem informações da altitude da umidade atmosférica, né? Vê a temperatura, radiação na faixa espectral do micro-ondas. Então a gente vê que a aplicabilidade desse satélite, através dos seus sensores, ela é vasta. É como você realmente disse, Marco, é uma jazida. O que a gente tem que fazer agora é explorar. Com o Brasil, o Nordeste todo, na verdade, principalmente o Nordeste. Né? O Nordeste é uma jazida. Eu gosto muito dessa imagem porque ela dá uma ideia. Observe que com um conjunto de sensores do satélite, eu vou ter informações de umidade, de temperatura, de pressão, de altitude. Isso em tempo quase que real. Vai ser realmente um ganho científico muito grande para a nossa região, para nossos